explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Bom dia, pessoal! É com muita alegria que hoje, no nosso 4º dia de evento, a gente recebe Laura Moreira. Ela é uma atriz de Brasília, formada pela Universidade de Brasília, cria da casa, prata da casa, e ela tem uma potência artística muito grande, uma potência criativa incrível, e eu não poderia deixar de tê-la com a gente nesse nosso evento, que fala justamente sobre os saberes que emergem do feminino. Nessa dimensão da arte, não só das artes cênicas, mas também da criação poética. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa atividade. A Lara já tá por aí? Larinha vai ser nossa mediadora central. Lara é nossa maravilhosa estudante do 2º ano do ensino médio, uma menina guerreira, uma menina que tem aí um futuro incrível pela frente, mas mais do que um futuro, ela tem um presente enorme que nos abraça a todas e que nos engrandece a todos, como professores e professoras que temos a honra de ser professores e professoras dela. Bom, é isso. Então, eu vou passar aí acolhendo muito gentilmente a Laura, agradecendo pela disponibilidade, pela generosidade de estar com a gente nesse evento. Então, vou passar a palavra aí para a Laura. Tem que abrir o áudio. Okay. Em 2020, seu áudio está fechado. Gente, desculpa, tá tudo bem. Ok, vamos lá. Meu nome é Laura Moreira, eu sou poeta, eu sou atriz, eu sou formada em artes cênicas pelo curso de teatro da UNB, eu sou mestre em dramaturgia, né, em arte contemporânea pela UNB também, e sou feminista desde garotinha. Então, agradeço muito a possibilidade de participar de um simpósio feminista, de um simpósio de saberes de mulheres, né? E para começar, então, eu trouxe uma leitura dos meus poemas, e falando de poetisas, de poetas, eu quis trazer para vocês meu primeiro poema, um poema em dedicação, não é meu primeiro poema, não, um poema dedicado a Sherazade, uma das feministas mais antigas da literatura, a grande contadora de histórias. E esse poema é assim: escuta, meu amor, que meu canto é triste e santo, que meu canto dói, mas também tem quadril e ondula. Escuta, meu amor, as batidas do meu coração no peito de moça e o sibilar de um abandono na voz de velho. Escuta, meu amor, que tenho histórias mil e artifícios de incrível sedução, que a minha voz te levará ao desconhecido e teu corpo te surpreenderá. Escuta, meu amor, que o que samba e o que fere ecoam nas minhas histórias, que verborragias, blenorragias e cotovias convivem em mim. Escuta, meu amor, que as minhas palavras te levarão a mim quando te cansares de ti, e a outros quando te cansares de mim. Para bailarinas flutuantes, travestis de navalha na mão, rapazes de corpos lisos e barba rala. E depois de volta para mim, e depois de volta para ti. Escuta, meu amor, que meu canto sussurra, inundado pela areia do deserto, e geme frutas explodindo de doçura e madurez insuportáveis. Escuta e beija, que ida e volta te trago para o mesmo lugar, mas novo, voltas tão novo,
Então escuta e beija, e arranha, e canta, e satisfaz todas as vontades. Só não me mata. Quando a Pilar me convidou para apresentar esse sarau, e me falou que era um simpósio voltado para gênero, eu pensei, eu vou escolher meus poemas que têm cara de gênero. E aí eu descobri que quase 70% dos meus poemas do meu livro são orientados para gênero, de uma maneira ou de outra. Então vamos brincando com isso. Esse aqui se chama Olhos de Fogo. Não. Brincar de gênero de verdade, então. Árvore genealógica. Dos troncos ocultos da minha gênese, das raízes da minha carne, duas faces de mulher. Uma no ombro direito, a outra no ombro esquerdo. Uma voz só de silêncio e lágrimas, e a outra de gritos e risadas largas. Uma excêntrica, explodindo de raiva por fora, e a outra concêntrica, explodindo de raiva por dentro. Eu amo as duas. A avó triste que conheço e a alegre que não conheci. E teria talvez as duas desagradado, uma pelo muito sexo e palavrões, a outra pelos mutismos e descrenças que devoram. Sim, amo as duas. A que foi ao altar chorando, sucos no pó de arroz. E a que foi ao altar sorrindo, covas delicadas na face rosada. A que viveu muito e morreu cedo, e a que morreu muito e viveu tanto. Fazem parte de mim as duas avós, sangue venoso e arterial. Amo as lágrimas que nunca entendi da primeira, e as risadas que nunca ouvi da segunda. E talvez agradasse as duas, nunca saberia desses caprichos do tempo. Uma pela insistência de ser mulher e livre, a outra pela tradição de ser mulher e triste. As minhas duas ternurinhas, essa mulher de iras terríveis e efusivos encontros, que no interior do país e do coração encontrou caminhos, plantou independência, solidariedades, foi feliz no casamento e bateu muito nos filhos. Amo essa avó vibrante que explodia em amor, em raiva, em orgasmo. E amo essa outra, tão diferente, ensinifada, que agarrou a vida e tenazmente sobreviveu às muitas atrocidades dos que decidiram o que era melhor. Amo essa avó que calou e fez doces e pariu 10 filhos, e que na velhice libertou as águas de uma vida de secura. Lágrimas que eu conheço tão bem. Ah, minha querida vovozinha. Amo essa avó que sabe tudo por dentro e que manteve uma face oculta. Uma face só dela. Dos troncos ocultos da minha gênese, das raízes da minha face, duas carnes de mulher. 1000 faces de mulher na minha própria face. 1000 faces de mulher na minha vida. Amoroso sangue ancestral me ligando à humanidade. Peço desculpa, gente. Minha avó faleceu ano passado. É a primeira vez que eu recito esse poema depois que ela morreu. Menos emoção. Yay! Vamos de poesia mineira? Eu não sei se vocês já compreenderam, eu sou de raiz mineira. Escrevo muito sobre Minas Gerais. E numa dessas, a gente tem um poema maravilhoso chamado A Menina Comia Flor. E ele vai mais ou menos assim. E não é que deu para comer flor a menina? Tá certo, comadre? Se não é a coisa mais espantosa da vida, porque Deus sabe que nessa vida eu já vi de um tudo, a mais comum é que também não é. Eu
já vi casos de gente que come terra, de criança que ruía parede, até de gente que bebia xixi, eu vi outro dia na TV. Mas uma menina inteligente, que todo mundo achava mais ou menos normal, bonitinha até, não fosse tão descabelada, pobrezinha, sai por aí. Dentane e pé amarelo não tem cabimento. Ontem mesmo, lá na rua de cima, eu vi a menininha sentadinha embaixo do ipê amarelo, com as mãos cheias de flor, comia que se regalava, um caldo amarelo caindo na roupa, chega, dava um desconforto na gente. Eu queria ir embora, sabe, comadre? Não gosto disso, de ficar cuidando da vida dos outros, mas não aguentei, parecia feitiço, e eu fiquei ali, espiando, espiando. E quanto mais eu espiava, mais difícil era de parar. E, de repente, as pernas bambas e a boca cheia de água. Vamos lá. O som tá bem? Tá tudo bem? Quero saber. Aqui um poema chamado Eu Quero uma Janela sobre o Mar. E aqui vai. Eu quero uma janela sobre o mar. É o que me falta para escrever. De um infinito mar rumoroso que forme uma só linha com o céu. Clarice Lispector, eu tenho certeza, tinha uma janela sobre o mar. Foi dele que ela aprendeu correntes submersas sob mar plácido, arrastando os desavisados para as profundezas dos livros e das almas. Cecília Meirelles também. Foi de um mar melancólico e pôr do sol que aprendeu o silêncio e a amplidão. E um senso de liberdade tão suave que desconcerta. Florbela Espanca, não há dúvidas, tinha uma janela sobre o mar. Desses com passionais penhascos a se atirar com violência sem medida sobre pedras e corais. Com uma janela sobre o mar, também eu escreverei com místicas cadências, rimas e métricas, formando sonetos de delicadeza inimaginável. Com uma janela sobre o mar, textos em pentâmetro iâmbico, tipo Shakespeare, contos, novelas e até os assombrosos romances policiais eu posso escrever. Com uma janela sobre o mar. E não mais precisarei de validação, nem um só verso para agradar. Poemas de uma autossegurança tão profunda, só uma janela sobre o mar pode me dar. Eu quero uma janela sobre o mar. É o que me falta para escrever. Pois é, gente, fazer poesia, né? É um troço quente para o coração. Vou recitar um poema aqui chamado Da Imperfeição. Foi inspirado num verso do W.H. Auden, que eu li uma vez e me tocou muito. E é assim. Ou fique ao lado, tô recitando o trechinho do Auden, tá? Ou fique ao lado da janela enquanto as lágrimas escaldantes escorrem. Você deve amar seu vizinho desonesto com seu coração desonesto. E aí esse poema se chama Da Imperfeição. É um mundo imperfeito, querida. De imperfeitos encontros. Se acalme e vê. Seu pai não é um herói, mas você também não é. Sua mãe não te ama incondicionalmente, mas você seria capaz desse amor? Tuas irmãs amam e mentem. Amam e invejam. Amam e magoam, negligenciam, odeiam. Exatamente como você. Seu companheiro não é o príncipe encantado e você não é a encarnação da luminosidade. Nem a Simone de Beauvoir, nem a Madonna. Não adianta se lamentar, amor. Desiste de tocar as estrelas. Elas existem na distância infinita. Abre os olhos para as flores perto do chão.
Ok. Esse aqui se chama Declaração. Assim. Disse que me amava. Nunca me viu florir ou chorar. Disse que me amava e nunca tropeçou no deserto dos meus silêncios. E não conhecia o gosto do meu sexo. E não conhecia os espelhos refletindo montanhas de nada. Disse que me amava, olhos fixados na juventude do meu colo, dizendo que me amava. Para mim não, né, filha? Ok, eu tenho um poema que eu vou apresentar para vocês, ele se chama Olhos de Fogo. Ninguém se importou quando a menina de olhos de fogo partiu. Só eu. Na confusão da cidade, meu coração é pedra, e na pedra só existe o som dos seus sapatos. A menina de olhos de fogo partiu e ninguém entendeu a minha desolação. Nem ela. Nem ela. Não sabem do incêndio em mim. Ela queimou os meus cabelos e meus medos, minha decência, meus umbigos, meus óculos. Ela queimou meu tesão e minha alegria. Agora, em carne viva, eu vejo meus medos atravessando a rua e me alcançando nas esquinas. No entanto, eu não poderia prender a menina de olhos de fogo, fazer escândalos ou sequer pedi-la para ficar. E se eu apagasse seus olhos de fogo, o que faria, meu Deus? O que faria com a menina de olhos de fogo sem fogo? Eu vejo ao partir e quero um tango argentino. Sangue, gritos, perder-me na noite suja. Eu quero ameaçá-la com uma morte de banzo. A minha morte. Eu quero ameaçá-la com drogas e prostituição, mas vejo a partir olhos flamejantes. E seu fogo queima meu grito. Meus olhos seguindo os olhos da menina de olhos de fogo. Sigo seus olhos que se perdem na distância e sem fogo me torno eu mesma, a menina dos olhos de água. Oh, meu Deus! Pois é, gente, esse povo é sentimental mesmo. Eu sou super sentimental, tá? Tudo que eu escrevo me faz chorar. Vamos juntas. E a vida é quente, né? Isso aqui... a gente tinha 40 minutos de apresentação, a gente agora está chegando no 20 minutos de poesia. Acho que a gente pode dar uma respirada e saber se vocês preferem continuar um pouco mais de poesia ou se vocês querem conversar. Eu tenho um livro aqui, sou ótima. Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos ouvir aí o que os estudantes podem dizer. A Lara, infelizmente, eu acho que ela não conseguiu entrar, talvez ela esteja sem acesso. Essa questão do acesso é complicada, né? Como tudo nessa pandemia, a desigualdade ela foi agudizada, ela foi ficou explicitado, né? Enfim, então essa questão do acesso está sendo bem difícil, a gente está tendo muita dificuldade aí de conseguir estar perto, né, dos nossos estudantes. Então, assim que ela entrar, aí eu passo a bola para ela da mediação, tá? Se ela conseguir entrar. Bom, então, Laura, como é produzir? Como é criar? Então, o que eu posso dizer? Eu acho que cada pessoa cria de um jeito diferente. Eu sou normalmente uma mulher que eu sempre escrevi poesia quando eu me fixei numa imagem. O poema das avós, por exemplo, eu tenho uma imagem. Eu gosto de normalmente me fixar numa imagem e desdobrá-la. É assim que eu crio. Eu tenho uma emoção, uma sensação, uma angústia, e ela me propõe uma imagem. Então, no poema das avós, eu estava pensando nessa relação da ancestralidade mesmo. Então, eu tenho uma avó em cada ombro. Uma é um sangue, tipo, as duas fazem parte das minhas raízes sanguíneas, fazem parte de mim.
E como é que é olhar? Então, essa imagem dessa duplicidade das avós, ela me faz criar, né? No caso, por exemplo, do Sherazade, né? Eu tenho uma imagem, eu conto histórias para não morrer. E eu me disponho a seduzir com as palavras. E, às vezes, isso é claro que Sherazade tem um lugar do feminicídio mesmo, né? Mas também tem um lugar do artista, que é não expressar isso aqui tem um custo muito alto, sabe? E acho que então esse lugar do eu canto para não morrer, eu canto e eu vou te inventar muitas histórias, sabe? E na poesia Com a Janela sobre o Mar, qual foi sua inspiração? Na verdade, eu vi um filme, A Baleias de Agosto, eu acho que era isso, é um filme antigo, com 2 estrelas do cinema, em que elas vivem num lugar muito grande. Isso sempre foi um lugar para mim. Eu sempre pensei, eu continuo pensando, na verdade, que se eu tivesse uma janela sobre o mar, ou com uma visão grande, assim, o sonho da minha vida é ir para algum lugar com vista, né? Eu já estou tentando criar isso, mas sempre tive um pouco. Quando eu fui para a casa do Neruda, no Chile, e tinha uma casa olhando o mar, assim, e eu olhava e dizia, cara, como você não escreve olhando o mar desse? Então, meu professor, né, ele sempre falava uma coisa que eu gosto muito para o processo criativo. Meu orientador, Marcos Mota, um grande pesquisador das letras e do teatro, ele dizia uma coisa que eu amo muito, que é quem lê, escreve. Tipo assim, pode não ser ler, pode ser ver um filme, pode ser ir para uma exposição, pode ser observar uma história acontecendo na sua frente. Vamos aumentar esse lance do quem lê, escreve para quem lê o mundo, né? Se eu estou me permitindo ser estimulado, né? Muitas vezes eu escrevi de observar uma história que cria uma imagem. Estou vendo um romance. Quando eu tinha 14 anos, eu escrevi um poema, porque eu conheci um casal de senhores de 60 que foram se divorciar e que eles estavam arrasados, porque eles queriam se divorciar e tal, mas eles tinham passado uma vida juntos e eles, tipo, falaram, não, a gente vai se ajudar nesse processo. Sabe? Eu escrevi quero te dar minha mão nesse momento tão difícil. Considere esse o início da nossa ansiada separação. Okay? Emancipação é muito frágil e está propensa ao desejo inconciliável de união. Corações ao vento não resistem e mãos ao vento são sem canção. Unidos vamos, nos ajudemos nessa ansiada separação. Eu escrevi isso, eu tinha 14 anos. E eu estava vendo esse casal fofinho, dizendo, puxa, acho que esse é o nosso novo passo, e fazer isso de um jeito tão lindo. Então, quando você lê o mundo, você escreve. Quando você vê um filme bom e você fala, para mim, eu assisti esse Baleias de Agosto, e tinha tudo a ver com esse lugar da janela. Uma senhorinha queria quebrar a janela para ver, e a outra que era cega dizia, mas você não precisa ficar vendo baleia, não. Mas essa Baleias de Agosto. Aí eu falei, eu acho que eu estou pronta para escrever sobre a janela sobre o mar. E certamente quem tem uma janela sobre o mar tem muita inspiração. Até o áudio. É interessante esse negócio do olhar, né, Laura? Eu trabalho, eu não sei, eu sou muito apegada com, não é o fato da gente ver as coisas, mas como a gente olha para as coisas. Eu lembro muito do Saramago, né? Se podes ver, se podes olhar, ver, se podes ver, repara, né? Então, essa coisa de você perceber uma dimensão, perceber não sei, tirar a arte dali, porque, por exemplo, eu sempre falo, né, da coisa, o que diferencia a arte do belo, né? Então, passando ali na Ponte Atacá, a gente vê lá aquele pôr do sol maravilhoso em Brasília, que o céu é incrível, aquilo não dá da natureza, né? Mas aí se eu pego e recorto esse pôr do sol e faço uma fotografia, eu já estou transformando aquilo em outra coisa, eu estou dando uma outra dimensão, estou criando uma linguagem, a partir de uma linguagem, alguma coisa que tem algum significado, né? Então, eu sinto muito isso nas suas poesias, é muito assim, de como você olha o mundo, né?
Eu gostei muito da brejerice da poesia mineira, da menina que comia flores, que dentava ipê amarelo. A gente consegue, assim, ouvindo, né? Ser uma grande atriz, é óbvio, né, não tem nem o que falar, mas não só pelos trejeitos mineiros e pela encenação e tal, mas, assim, as ideias ali, é um olhar mineiro sobre o mundo, né? Ou é um olhar sobre o mundo mineiro, né? Esse mundo feminino, um mundo diferente. Então, eu achei bem interessante isso. Bom, aqui no nosso chat, eu não sei se você vê aí do lado, dá para ver. Acabei de olhar. Sim, pode falar. Aí, várias falas de lindo, maravilhoso, falando sobre o som, falando sobre a emoção. Várias pessoas se comoveram com o poema das suas duas avós e sentiram muito forte a sua interpretação, né? E aí, a Débora da Silva, ela pergunta: e na poesia da Janela sobre o Mar, qual a sua inspiração? Eu acho que está respondido. Eu respondi porque eu vi. Certamente, aí Débora responde, né? Certamente, quem tem uma janela sobre o mar realmente tem muita inspiração. Só conheci o mar depois que entrei na faculdade e foi muito impactante. Nós aqui do Centro-Oeste temos uma saudade do mar que não sei nem explicar. Às vezes é uma saudade da gente nem sabe do que é, né? É interessante isso. E é a mesma coisa da mineirice, né? Minas tem uma coisa assim, né? De não ter o mar. Enfim. Aí a Luzia... quanto à árvore genealógica, me fez refletir sobre minhas avós. Minha avó paterna morria de ciúme da minha avó materna, mas realmente eu amava minha avó materna claramente. Eu acho que, enfim, eu sou uma mulher muito afetiva, de um modo geral, o mundo dos afetos, ele sempre chamou minha atenção. Esse afeto politizado, né? Claro, de um modo geral, eu escrevo e eu tenho um livro de poesia. Esse é o meu livro de poesia. Esse livro de poesia se chama Da Natureza dos Muros. E tem tudo a ver com os muros como esse lugar bem mineiro. Se você ama uma pessoa mineira, você vai precisar escalar alguns muros. É um povo tinhoso, um povo desconfiado. Tem variações, claro, né? Um povo que... Tem uns povos mais introvertidos, mais faceiros, mas é um povo que trabalha com... muita gente mineira que mora aqui, né? Eu amo muito Minas Gerais. Para mim, escrever sobre Minas Gerais é compreender sobre uma lógica sobre a qual eu opero, sobre uma ética sobre a qual eu opero, né? Então, assim, tem esse lugar do poema, do fica dizendo que me amava, olhando para a juventude do meu colo, eu olhando para a cara dele, assim, olhando e dizendo, filho, eu sou mineira demais, eu sou desconfiada demais, esse tipo de rolê não me satisfaz, sabe? Prefiro, te considero pra caramba, enfim, sou uma mulher casada, né? Mas esse poema é antigo. Sabe, do tipo, mas tem uma mineirice mesmo, do tipo, filho, vovó me ensinou as coisas que você nem imagina. Isso aí que você está tentando me engabelar, já vi 3 camadas da sua pessoa. E é muito engraçado que, normalmente, os homens, principalmente os mais safados, se sentem super culpados quando eles leem esse poema. Já chegou uns 3 homens para mim e me disse assim, do tipo, nossa, Laura, forte esse poema, né? Aí eu assim, bateu a culpa, foi, coração? Cadê o capuz coube bem direitinho? Tô entendendo, vamos vendo. É um rolê bem mineiro, né? Uma ética de mundo mineiro. Enfim, gente, estou fazendo piada, mas só essa, né? Vamos lá, Pilarzinha, tem mais alguma coisa? Vem cá, todo mundo aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês são do curso de letras? Vocês são jovens do 2º grau? Vocês são poetas? Como é que é o Paranauê aqui? Porque eu tinha até trazido uma coisinha assim para quem gosta de escrever, como é que está o coração. Olha isso. Falando um pouquinho sobre os artistas, assim, não sei se tem muita gente que gosta de escrever, que tem vontade de escrever. Só
vendo, Laura, só para responder, que o pessoal está respondendo aqui, a gente tem um público muito híbrido. Então, um público bem híbrido, né? Campus, a gente tem pouco mais de 1.000 estudantes, e dentro desses 1.000 estudantes, a gente tem estudantes de ensino médio integrado, que é o ensino médio. A gente tem duas licenciaturas, que é Pedagogia e Letras Português. Tecnólogo, que é Tecnólogo em Secretariado, que é um curso mais voltado para o mercado de trabalho. E temos vários cursos subsequentes, técnicos. Então, a pessoa termina o ensino médio e vai fazer o curso subsequente. Temos o ProEja, que é o ensino médio jovens e adultos, né? Educação jovens e adultos técnica. E cursos FIC, que são formação inicial continuada. Então, a gente tem Vivericultura, doula, monitor infantil, operador de computador, entre vários outros cursos FIC. Então, a gente tem aí um público bem híbrido, bem vasto, né? Temos até agora, a gente tem 109 pessoas contando com nós duas. Então, a gente tem um público de 107 pessoas nos assistindo, né? Tirando nós duas aqui. Então, é bastante vasto aí o nosso universo. Tem algumas pessoas da comunidade, além disso, algumas pessoas da UNB, enfim, que podem ser que estejam por aqui. Tá certo, tá certo. Ok. De um modo geral, assim, eu acho que se você gosta de poesia, você provavelmente gosta de escrever. E aí eu digo para vocês, escrevam como se não houvesse amanhã, a forma vai chegando, né? Escrevam sobre histórias que vocês acham repetitivas, os grandes poetas sempre escreveram, tipo assim, Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, e era uma história super conhecida, tinha umas 5 versões, a dele foi a melhor, mas tinham várias versões. Então, essa coisa de escrever, de brincar, assim, eu acho que ela é super importante, né? Quem lê, escreve, curte aí esse Paranauê. Não se podem, se permitam experimentar. Sim. O que você acha, Pilar? Pediram um poema a mais aí. Vamos brincar de mais um poema ou a gente continua conversando? Vou fazer um comentário, mas vamos de poema, depois eu faço comentário. Eu estava tentando abrir o microfone, às vezes ele não me obedece muito, não. Essas tecnologias, eu não sei, acho que eu estou ficando meio velha, assim, meus cabelos brancos. Tá? Enfim. Então, vamos lá, mais poesia. Vou dar aqui para vocês um poeminha chamado Tão Urbano. Eu estou querendo dar um tempo nessa falta de tempo. Se para tudo tem seu tempo, eu quero um tempo fora do tempo, eu quero a pausa do relógio na parede. Porque falta mesmo. Falta tempo. Falta tempo para uma refeição completa, para amadurecer um carinho, uma amizade, uma manga. Falta tempo para uma refeição completa, falta tempo para uma soneca, e tempo para arrumar a cama, lavar a louça, ouvir um jazz. Se cada coisa tem seu tempo, eu quero o meu de responder uma carta, de desfiar uma lembrança e de improvisar. Principalmente tempo de improvisar. E está faltando tempo para me importar com o aquecimento global, com as guerras nucleares, com os moradores de rua e com cigarras que diminuem a cada ano em Brasília. E me falta tempo para reescrever meus poemas, de pensar sobre o hábito de nunca ter tempo para fazer amor à tarde, já não tenho tempo há tempos, nem tempo para o segundo tempo. Na realidade, sou égua, trotando de viseira, pensando apenas no próximo percurso, na próxima atividade, no próximo dia. Falta tempo para a poesia. Mais um? Vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Acho que a gente pode esperar fruir um pouquinho. Interessante isso, porque quando a gente pensa pedagogicamente na arte, na poesia, quando a gente vai estudar a poesia na sala de aula, muitas vezes falta tempo para a própria poesia.
falta tempo para a própria arte. A gente fica lá falando de métrica, versificação, figuras de linguagem, teorizando sobre a coisa. Vocês, eu já contei essa história para alguns alunos meus. Quando eu fui fazer letras, eu fui fazer pelo motivo mais besta do mundo, que era, eu gostava de ler, gostava de escrever. E fui fazer letras sem saber o que era o curso. Aí virei doutora em linguística, mas tudo bem, deu certo. No final das contas, deu certo. E me apaixonei e adoro, amo mesmo ser professora, estar professora, né? Só que eu entrei na UNB porque eu escrevia. E tudo que eu não fiz quando eu estive na UNB foi escrever. Então, eu escrevia muito antes de entrar na UNB. Aí eu entrei na UNB, eu recebi toda aquela carga de conhecimento técnico e fortuna crítica e crítica literária, não sei o quê. E aí eu não posso escrever nada. Tudo que eu faço vai ser ruim. Enfim, e aí eu travei, não escrevi mais nada. Aí depois fui tratar de ter filho, né, resolvi minha vida. Aí que eu não escrevi mesmo nada. Ok. E eu aí, quero falar sobre isso. Né? E aí, quando eu fui dar aula, em 2015, eu tinha um grupo de alunas muito poderosas, muito maravilhosas, que eram poetisas. E aí eu olhei para elas, caramba, eu era assim também quando eu tinha a idade delas, né? E aí eu voltei a escrever. Ai, Não tenho coragem de mostrar nada para ninguém, no máximo aqui em casa, endogenamente. Mas é muito interessante isso, e por isso que eu sempre faço questão de trazer esse momento da fruição, esse momento da gente parar e fruir. O fruir é uma palavra técnica também, né? Mas é usufruir, degustar. Fazer uso do fruto. Poesia é um fruto. E usufruir de poesia é comer esse fruto, é se deliciar nesse fruto, né? É usar o fruto que te deram, né? Um presente, te deram um presente. É até engraçado. É muito mágico a gente poder ter esse momento de poder conversar com uma pessoa que ao mesmo tempo é autora, ao mesmo tempo interpreta suas próprias poesias e tem essa potência, né? E eu não sei, assim, eu acho que e aí esse negócio do tempo, né? Falta tempo. E tudo que hoje parece que o universo falou, olha, agora vocês vão ter todo o tempo do mundo para vocês ficarem nas suas casas pensando no que vocês estão fazendo com o universo, né? Lidem com isso. Será que talvez aí não é nem uma inquietação, não é nem uma pergunta, não é nem nada que a gente vai dar resposta, mas assim, talvez a poesia possa nos ajudar nesse processo aí de tentar entender esse mundo e tentar olhar para esse mundo, né? Com esse tempo que nos está sendo dado. Uma das coisas, quero falar um pouquinho sobre isso, que eu acho super bonito, algumas coisas que você traz, sabe, Pilar? Uma das dificuldades, né? Ninguém tem mais liberdade do que o iniciante e do que o mestre no final. Porque quando você entra na poesia, você só tem os seus instintos, então você desfruta, você brinca. E esse é o grande desafio de todos nós, né? Porque existe um lugar que todo artista vai brigar, que é entre a humildade e a autoconfiança. Esses são sempre o dilema do artista. Eu preciso confiar em mim mesmo para acreditar que eu tenho o que eu tenho, que eu tenho uma potência de criação. Então, essa é a autoconfiança. E ela tem que resistir às críticas. E aí o outro problema é a humildade, porque você tem que olhar e dizer, ok, tecnicamente eu tenho essa dificuldade ou eu tenho aquela, às vezes, como artista, tá? Pode ser o escritor, ou pode ser qualquer arte que você faça, pode ser a arte da culinária, inclusive. Né? Mas os artistas, as pessoas que criam, são muito sensíveis a ouvir críticas com o que produzem, porque isso muitas vezes destrói sua pequena autoestima. Eu sei, já vivi isso, já travei que nem a Pilar várias vezes e destravei várias vezes na vida. Porque esse é um problema de artista. Se você vive isso, você é um artista. Por quê? Porque quem tem problema de artista, artista. Desculpa, eu sou professora de jovens artistas, né? Eu dei 7 anos aula no curso de teatro do IESB,
Então, eu conheço de problemas de artista. Esse é o clássico problema de artista. É conseguir ter a humildade para ouvir determinadas críticas sem perder a autoconfiança para criar. Esse é um processo difícil. Se você está vivendo ele, seja muito gentil consigo mesmo. E se dê muito amor e muito carinho. E lembra que você... mas o negócio é se divertir também, né? Não tanto ao mar, não tanto à terra, né? Porque o Wagner colocou, o negócio é ouvir críticas. E procurar evoluir, com certeza. Mas se as críticas estiverem matando o seu prazer de criar, dá uma pausa nas críticas e vai só criar. Aí quando você tiver com mais autoconfiança, aí você procura a crítica de novo. A crítica é ótima, mas a gente tem que se proteger nesse processo. Porque isso que aconteceu com a Pilar, aconteceu comigo várias vezes. Eu tenho uma mãe hippie. Então, quando eu disse para ela, a primeira vez que eu travei, foi mais ou menos com uns 14 anos, quando eu comecei a ler muito Drummond. Eu comecei a escrever poesia, eu tinha uns 9, meu pai é formado em letras, então eu tinha muitos livros de poesia em casa, ele lia com a gente e tal, eu tinha um lugar aí gostoso do usufruto da poesia, do desfrutar a poesia, eu vivi isso com meu pai, foi muito bonito. E em um momento eu comecei a ler muito, eu sempre li muita poesia, mas de repente, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu comecei a comparar. Eu olhei para um poema do Drummond, e olhei para um poema meu e falei, pronto, o que eu estou fazendo? Não faz nenhum sentido. Por que eu vou dizer isso se... Exato, por que eu vou ouvir? Por que eu vou escrever? A gente também entra no lugar do, para que eu vou escrever se todo mundo já escreveu melhor do que eu? Porque sim, filha, porque senão você morre. Porque a gente precisa... Eu tenho meu professor, eu sou formada aqui, gente. Não sou da letras, mas sou formada em meu mestrado com um professor super duro dos estudos clássicos da letras, né? Então, assim, conheço o tipo de exigência desse povo. Mas ele costumava dizer que um bom livro, um clássico, tem que ser traduzido a cada 10 ou 20 anos, no máximo. Porque a cada geração a verdade precisa ser atualizada. Então, o que eu digo é uma atualização da verdade. A Cecília Meirelles falou naquela época dela, e ela é maravilhosa. E eu a reverencio como uma mulher antes de mim. Mas, né? Pode falar. Não, só ia mostrar um bandozinho que eu tenho aqui da Ah, Cecília, linda, adoro. Fase de ser sua, enfim. Não, e ela é tão incrível, né? A Cecília Meirelles é uma meditação, assim. É uma mulher, inclusive, que foge de vários clichês femininos. De, mulher, você fala de amor. Não. Cecília Meirelles fala de silêncio, fala de liberdade, fala de política. É uma mulher espiritual, ela tem uma descrição dos espaços, que é uma delicadeza. Eu amo tanto poesia. Eu trabalho não só com os meus poemas, mas com poemas de vários poetas. Esse é eu assisti, como é que é, a Sociedade dos Poetas Mortos, quando eu era adolescente, e pensei, nossa, a poesia que escorre da língua feito um mel, essa é a minha. Estou muito grata de estar aqui, gente, obrigada pela atenção, né? Sei que a gente já está mais ou menos passando do nosso horário, não sei como é que vocês têm o programa todo aí. Tem mais um tempinho aí, fica tranquilo. Temos? Ai, que maravilha. A Sejana, que é a nossa professora maravilhosa de biologia, ela falou aqui, falando sobre essa coisa do poetizar, né? Se abrir, se permitir, se descobrir poeta, cantora, pintora, escritora, atriz, dançarina. Nos libertar. É liberdade, o exercício da liberdade, né? O exercício da liberdade, ele é duro, é difícil, né? Exercitar a liberdade. A gente fala muito, não, eu quero ser livre, mas esse exercício, você corre riscos no processo. E correr risco é uma coisa que a gente fica assim, né? A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Mas sabe qual é o mais doido, Pilar? É que quando você faz, você descobre que não tinha risco nenhum. O risco estava só na sua cabeça. É meio doido, a gente se sente tão assustado, mas qual é o risco de pegar um papel e escrever o seu coração? Nenhum. E ao mesmo tempo todo, né? Todo risco e ao mesmo tempo nenhum risco. A gente tem que chamar a nossa coragem,
Tanto que esse é um lugar de gênero, né? E todas as pessoas que numa sociedade sofrem opressão, sejam elas de gênero, sejam elas de classe, sejam elas de raça, ou sejam elas LGBTs, todas as pessoas que sofrem preconceito estrutural, né? Todo mundo, ai meu Deus, mas acontece que minha mãe também não era bolinho. Não. Todo mundo que sofre preconceito estrutural costuma ter uma baixa estima muito grande, né? E aí se torna ainda mais importante a coragem para superar as travas. Se você trava com a sua escrita, é porque você é um artista. Então, assim, né? Então, como mulheres, isso às vezes vai ser mais duro, vai ser mais fácil dizer, eu vou largar tudo para cuidar da mamãe, para cuidar da minha família, para cuidar do... Todo mundo é mais importante do que eu, né? Se você tiver questões de classe, aí eu tenho que trabalhar, se for... Tem várias dessas, mas a gente vai olhando para essas limitações e dissolvendo isso com a nossa coragem interior para a criação, né? Isso, ó, Suzana, já tentei escrever poemas, mas sou muito crítica comigo mesma, né? Eu tenho uma dificuldade de escrita, mas aí ela encontra na dança, na música, sim. Mas muito do que impede a nossa produção criativa é essa baixa estima, né? Mas a gente vai desenvolvendo ela com o tempo. Se quiserem, pediram mais um poema, Vamos de poesia, vamos de frutos. Vou recitar mais um poema mineiro, que eu sei que eu gosto também. Chama de Adorim. Eu tenho esse lugar, né, dos conselhos de avó, então é isso, estou assumindo, viu, gente? Chama de Adorim. Acontece que o coração dos homens é escuro, minha filha, cheio de dobrinha, e que atrás de cada coisa que diz sim, existe um bicho danado, um diacho tocaiado que diz não. É o caminho do homem vencer esse bicho. Isso é que é viver. Viver é sim. É que quando a gente quer, logo junto, na mesma hora não quer. A solidão é o não do amor. Aprender a viver é a coisa mais difícil que tem. É que uma dor junta na outra que a gente nem percebe. E quando vê, é que perder um amor junta no outro que passou, no pai que partiu, na vovozinha que morreu, e a gente lembra sempre. E o amor vem assim, acumulado de tanta sacola que a gente crê que o coração arrebenta. É por isso que amor assusta mais do que cólera, dengue e alma penada. Por causa do amontoado de sacola. E nem adianta dizer. Cada qual com o seu cada qual. É de cada um perceber mesmo. Às vezes é nunca. Falar é nada. E não adianta que não tem destino traçado. Quer dizer, traçado é os traça. Mas cabe ao homem desenhar perfeitinho por cima. E daí que já vi muita gente estragar o desenho de Deus. E é triste, minha filha, é triste. Mas aí Deus traça de novo e não adianta se lamentar. Tudo na vida é segredo e mistério. Só se conhece o segundo passo depois do primeiro. Uma coisa de cada vez. Às vezes dá até de adivinhar. Outras vem um milagre, a gente cai no chão. É tudo milagre, minha filha. É sempre milagre. E tudo que periga ser, às vezes não é. E tudo que é, às vezes periga não ser. De Adorim, né? É um nome de um personagem, né? De uma personagem do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, que escreve a partir de um lugar muito, muito especial, que é ali no norte de Minas, quase chegando na Bahia, um lugar agreste, um lugar seco, árido,
Enfim. E é muito interessante a escrita do Guimarães, porque quando você vai começar a ler o Grande Sertão Veredas, é como se você estivesse entrando num espinheiro ali. As 3 primeiras páginas do Grande Sertão Veredas são assim, você precisa ler várias vezes para, ok, agora eu posso entrar. Né? E você traz isso na sua narrativa, essa voz, esse eco, mas de uma outra perspectiva, né? Achei bem interessante isso, porque é uma outra coisa, né? Como é que foi isso? Você pensou na Diodorim? Vai dar spoiler do livro? Não vou dar spoiler, mas assim, você pensou na Diodorim depois, assim, com uma narrativa diferente, uma história diferente? Na verdade, eu vou contar assim, a super verdade para vocês. Eu escrevi esse poema porque uma amiga estava tendo problemas de amor. E eu tenho essa voz mineira que me persegue, assim, eu sinto que tem esse lugar de quanto mais eu me afirmo nessas raízes, eu me considero uma caipira da cidade, sabe? Tipo assim, eu sei onde nasce o sol, eu sei onde nasce a lua, eu sei que horas o sol nasce, eu sei que horas a lua nasce, eu sei que horas todas as luas nascem, eu sou super conectada com o mundo natural. Mas, então essa voz mineira, essa narrativa, e eu estava lendo Guimarães Rosa, então essa voz mineira que é minha, que é da minha avó, né, que é da minha bisavó, que é um povo duro, coração, sabe? Como diria minha santa bisavó, que a moleza senta no pudim. Tipo assim, é uma galera pão que é dos queijo. E então, ler Guimarães Rosa é um pouco engraçado, porque em algum lugar eu ouvi as pessoas de Minas falar. As pessoas de Minas falam, principalmente dos interiores mais cruzões, que eu conheci na minha infância, que eu vivi lá, né? Minha família é da roça. Minha mãe nasceu em casa, sabe? Tipo assim, na roça. Meu pai nasceu em casa, na roça. Todas as minhas avós eram professoras do rural, né? Então, eu tenho uma raiz que eu respeito muito, né? E aí, Diadorim se mistura com Sertão, Grande Sertão Veredas. Então, eu estava com Diadorim na cabeça, eu estava com esse livro na cabeça, mas, na verdade, eu escrevi um conselho de amor para minha grande amiga. Porque é isso, né? Muito legal. E aí você vê, a poesia, ela emerge do que é mais simples, das relações humanas, de uma necessidade basilar. Eu gostei muito da fala aí da Maria Regina. Ela pergunta para você, né? Você acha que essa morte de não escrever que você falou chegará para mim? É interessante isso, porque quando a gente fala por que um escritor escreve? Por que uma escritora escreve? Por que uma poeta poetiza? Porque é como respirar. Sem isso, a pessoa não é, né? A partir do momento que você se torna artista, você desenvolve essa engrenagem interna, você não consegue não sê-lo, né? Enfim, a Lara chegou aqui, viu? Ela teve um probleminha de acesso, mas ela chegou aqui. Aí, antes da gente caminhar para o finalzinho, eu queria passar a palavra para ela falar um pouquinho de como foi essa interação antes, né, com você. Vocês refletiram um pouco sobre como seria a nossa atividade hoje, e, enfim, a partir do lugar dela, que é de adolescente, né, que é de estudante de ensino médio. Lara, você está aí? Você quer falar? Oi, gente, eu cheguei. Bem, super fiquei feliz com o convite. Acho que a poesia, ela leva o nosso melhor lado, que é a arte, né? Que desde criança, os nossos primeiros movimentos são artísticos, né? A gente desenha arte, a gente canta enquanto tá falando as primeiras palavras. A gente desenvolve somente arte. E a poesia nos traz esse movimento de poder soltar um pouco do que nos humaniza por dentro. São pequenas palavras que nos elevam a um nível super alto, além da própria realidade que não é explicado. É tudo aquilo que não tem um porquê, mas mesmo assim a gente consegue explicar o inexplicável. Porque não tem uma razão, um motivo. Ele só está ali exatamente.
E, assim, eu acredito, na minha perspectiva, que as palavras, as letras, colocadas de maneiras exatas, podem transformar muitas vidas. Exatamente você se direcionar para uma pessoa e poder contar um certo poema, ou certa fala, ou uma história de velho que seu avô conta para você, você pode refletir aquilo e mudar toda a direção da sua vida e falar: poxa, eu quero ser dessa maneira, ou eu prefiro tomar assim. E é só assim que eu levo as palavras na minha vida. A Laura é uma pessoa incrível. Eu observei as obras dela e já falei, cara, isso eu não tinha visto. Que interessante, já vou agregar. Já sou uma super fã dela, então ela sabe disso. Como jovem, eu acho que eu ainda sinto a necessidade de ter mais influência no poema, ou na arte, ou na música, porque existem poucas realidades, as pessoas estão, quando a gente é jovem, estão mais interessadas no mercado de trabalho, ou colocar a gente num padrão social, ou então beleza. E a gente não tem essa noção de que a arte ela é tão espontânea que ela não precisa de padrões, que ela é simplesmente singela, que você só precisa ser você para praticar a arte que exerce a sua vida. Simples e fácil. Eu acho que se a gente exercesse mais a arte, mais o amor que ela tem, seria mais simples da gente conviver como seres humanos, como jovens, e os problemas que a gente enfrenta seriam mais fáceis de lidar. Acho que é isso que eu tenho para falar. Obrigada, gente. Desculpa o atraso. Lara, que delícia te ouvir falar. Eu quero falar uma coisa para você, inclusive, e para todos os jovens que estão ouvindo, tá? Tem uma arte que só vocês podem fazer, e só agora. Aquilo que você fala nos 20 anos não é o que você fala nos 30. Então, essa ideia de eu preciso ficar perfeito para escrever, ela é uma ideia muito furada. É muito legal ver uma arte jovem. Por quê? Porque ela expressa uma parada que você vai perdendo com o tempo. Tem uma poetisa norte-americana, Sylvia Plath, que ela fala assim, de algum modo, a gente tem que manter a rebeldia de ter 17 anos. Não é bem a rebeldia, não sei como que fala a palavra, the rapture. É tipo, de algum modo, a gente tem que manter a aventura de ter 17 anos. E tem coisas que você só faz com 17 anos e são incríveis, sabe? Então, não deixa nenhuma ideia de que vocês não têm técnica impedirem vocês de criarem. Experimenta, descobre sua própria técnica. E quanto a isso, quanto mais a gente lê poesia, não precisa ler técnica de poesia, não. Vai ler poesia, a própria poesia vai te influenciando até essa técnica, sem querer. Vai ouvir música, a própria música vai te influenciando até essa técnica, sem querer. Sabe? Muito lindo, Lara. Um prazer te ouvir. Interessante isso, que a gente aprende a poetizar poetizando, né? E é poetizando pelos olhos do outro e pelos nossos olhos e olhando para o que o outro está, para aquilo que o outro está olhando, né? É muito legal ver na fala da Lara, que no ano passado eu trabalhei com eles, trabalhei com a turma dela, agora ela está no segundo ano, trabalhando no primeiro. E a gente trabalhou o Blual. Maravilhoso. Né, que ele fala do bebê. Né? Então é muito legal. O bebê, né? Que o bebê ele já nasce artista, ele já nasce interpretando, cantando, e é muito legal ver como, a partir desse conhecimento técnico, por mais que a técnica, às vezes, ela nos silencie, às vezes a técnica, se for bem empregada, se a gente olhar para a técnica com olhos acolhedores, a técnica vai nos permitir ver para além de coisas que talvez estivessem muito nebulosas, né? Então, gostei muito de ouvir a fala da Lara, muitos elogios aqui. Lara, tu é fera, falou tudo. Eu ouviria a Lara falando para sempre. Enfim, muito boas as falas da Lara. Cardenha diz, bem expressiva e forte. Tiago diz, pessoa incrível, enfim, graça. E a Sejana fala que realmente a arte liberta, né? Então, a gente está encaminhando agora para o finalzinho da nossa atividade. Infelizmente, infelizmente a gente está caminhando para o finalzinho.
todas essas interações vão ficar registradas não só aqui, né, na nossa memória, mas também na memória no nosso repositório, que é o canal do YouTube do Laboratório de Tecnologia e Diversidade. Então, quem não pôde participar vai poder assistir um pouquinho por lá, infelizmente não vai poder trocar ideia direto, né, mas comentem lá e qualquer dúvida que tiver, depois eu passo para a Laura, enfim, ou qualquer comentário, qualquer gracinha, qualquer afeto que tiver, eu passo para a Laura. Então, agora, questão pragmática, como a gente está num evento, a gente precisa ferir a presença e também porque essa atividade ela é uma atividade letiva para a parte dos alunos. Então, eu vou postar aqui no chat o nosso formulário da presença. Aí vocês clicam nele e podem fazer responder, né, ao formulário para poder ter a presença conferida. Vou mandar o link do YouTube agora. E aí, Laura, eu queria agradecer imensamente, assim, eu sabia que seria lindo, eu já sabia, mas foi mais do que lindo, foi potente, foi acolhedor, foi mágico. Obrigada. Ô, querida. Obrigada mesmo. Essa feitiçaria que você fez aí deu certo. Ai, gente, olha isso. Obrigada, Amanda. Obrigada, Luzia. Obrigada, Lara. Uma poesia, senão a gente não vai ficar... a gente quer mais. Então, falar um pouquinho, depois poetizar mais um pouquinho, ou poetizar mais um pouquinho, depois falar um pouquinho, aí o final fica contigo. Tá, eu quero dizer que eu tenho muito amor pelos adolescentes. Eu trabalho com jovens artistas, eu trabalho com adolescentes em espaços mais criativos e terapêuticos. E para mim, eu sempre firmo com a rapaziada. Acho vocês maravilhosos. Quero agradecer profundamente a oportunidade de estar aqui, Pilar. Pode sempre me chamar, eu venho com prazer para a formação de jovens, é sempre uma alegria, tá bom? E vamos lá. Vamos juntos. Esse aqui é o nome do livro, do nome do meu livro. Meu livro se chama Da Natureza dos Muros. Esse aqui está desenhadinho porque a minha sobrinha desenhou, mas esse aqui é o original, Da Natureza dos Muros. E é aqui. É da natureza dos muros essa dureza, essa solenidade. É da natureza dos muros esse escondido, esse segredo. E essa vontade que dá na gente de ver o outro lado e de fazer o muro sorrir e de ganhar esse tesouro implícito. Tesouro esse que sabe Deus o que será. Um quintal sujo, cheio de frutas, uma piscina de águas amarelas, ou ainda uma casa abandonada, ou ainda um poço estagnado, ou quem sabe, todos os tesouros da infância. E se for em Minas, um forno de barro para assar pão de queijo e histórias de fantasma. Quantas delícias contém um muro, quantas vontades um muro velho desperta. Em mim, a vontade de ser era e acarinhar paredes duras, de aumentar as frestas e florir nas rachaduras. Só os muros velhos me interessam. Muito obrigada. Bom, então chegamos ao fim deste momento da nossa jornada aqui no evento. Eu acho que é isso. Saberes, eles são plurais, eles emergem de todos os espaços e a arte é uma ciência, a arte é mais do que ciência. E ela nos traz a consciência coletiva, né? Então eu acho que a gente teve um momento aqui não só de fruição individual, mas a gente teve uma leitura solidária a partir da sua voz, da sua interpretação. Então, muitíssimo obrigada a todas e todos que estiveram presentes. E é isso, gente. Vamos ver se vocês escrevem.
Tchau, pessoal. Beijo, querida. Muito obrigada. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. E esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina no mesmo lugar. E esse mistério estará sempre lá. Feminina,